Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar em algumas ideias bem impactantes de um livro fundamental. Qual livro seria? Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman, sabe? Aquele psicólogo que ganhou o Nobel. Temos uns trechos, umas notas aqui para a gente conversar. Ah, sim, um clássico moderno. A ideia central dele, né, que nossa mente opera com basicamente dois sistemas. Exato. O Sistema 1 e o Sistema 2. Isso. Um é rapidão, intuitivo, meio emocional até. O outro é o sistema 2. Mais devagar, deliberado, lógico. Precisa de esforço, né? Totalmente. E o legal é ver como eles interagem, ou às vezes, entram em conflito mesmo. Isso molda como a gente julga, decide, percebe as coisas. Justamente. Então a nossa missão aqui hoje é tentar desvendar alguns desses conceitos-chave, focar naqueles atalhos mentais que usamos e nos erros que, segundo ele, são até previsíveis. Parece uma boa jornada pela nossa própria cabeça. Vamos nessa. Bora lá. Então, o Sistema 1, ele é tipo o herói impulsivo da história, né? É uma boa forma de colocar. Ele opera no automático, assim, sem esforço aparente. Gera impressões, intuições, aqueles sentimentos que guiam muitas escolhas. Tipo reconhecer um rosto familiar na multidão. Ou desviar rápido de alguma coisa. Isso, perfeito. Ou até aquela simpatia ou antipatia instantânea por alguém. É o sistema 1 em ação, eficiente pra caramba na maior parte das vezes. É o nosso piloto automático, então. Mas e o Sistema 2? Quem é ele na história? Ah, o sistema 2, ele é o personagem mais, digamos, ponderado, mas também um pouco preguiçoso, viu? Preguiçoso? Como assim? Ele exige esforço mental, concentração. Só entra em cena para tarefas mais pesadas. Fazer conta de cabeça, tipo 17 vezes 24. Nossa, nem me fala. Comparar as especificações de dois celulares, controlar aquela vontade de falar uma besteira na hora errada. Sabe, é o sistema que a gente associa com o nosso eu racional consciente. E tem aquela metáfora da tensão que o Kahneman usa, né? Como se fosse um recurso limitado, um orçamento. Precisamente. Atividades que exigem o sistema 2, elas gastam esse orçamento mental. Por isso é quase impossível, sei lá, fazer uma conta de divisão complexa e ao mesmo tempo dirigir numa curva fechada com atenção. Uma coisa atrapalha a outra. Faz sentido. E esse esforço é real, físico até. Tem estudos que mostram que tarefas cognitivas difíceis dilatam as pupilas. E quando o sistema 2 está sobrecarregado, o que chamam de esgotamento do ego. Esgotamento do ego. O autocontrole diminui. Pessoas com a mente ocupada tendem a fazer escolhas mais egoístas ou julgamentos mais superficiais. Tem até um estudo que sugere que glicose, açúcar mesmo, pode ajudar a restaurar esse autocontrole. Mostra a base física do esforço mental. Que doideira! Isso me conecta com a ideia das ilusões. Não só as visuais, tipo aquela das linhas paralelas com as setas. A de Müller-Lyer, clássica. Essa mesma. Que parecem ter tamanhos diferentes, mas são iguais. Ele fala também de ilusões cognitivas, né? A mente pregando peças na gente. Exato. E essas são mais sutis, talvez até mais perigosas. A nossa intuição, por exemplo. O sistema 1 gera aqueles sentimentos, aquelas certezas internas. Muitas vezes está certo, claro. Mas nem sempre. Nem sempre. Às vezes é só uma ilusão cognitiva, uma história que o sistema 1 montou rapidinho e que parece muito coerente, mas não bate com a realidade. Tipo o exemplo dos terapeutas que ele cita. Sim, um professor de psicoterapia que alertava sobre pacientes que, logo na primeira consulta, expressavam uma confiança enorme, quase exagerada no novo terapeuta. E isso era ruim. Podia ser um sinal de alerta. Uma intuição inicial positiva gerada pelo sistema 1, mas que um sistema 2 treinado reconhece como um possível charme psicopático. A intuição pode ser enganosa, mesmo parecendo super convincente. E aí que entra aquela sigla, WSISAT. Isso mesmo, WSISAT. What you see is all there is. Ou seja, o que você vê é tudo que existe. O sistema 1 trabalha só com a informação que está ali, na mão, disponível na hora.
Ele não vai atrás do que falta, ele monta a história mais coerente possível com as peças que tem. Mesmo que sejam poucas peças, ou de qualidade duvidosa. Exatamente. E o problema é que a nossa confiança nessa história vem da coerência dela, não da qualidade ou da quantidade da evidência. A gente acaba super confiante com base em quase nada às vezes. Caramba! E é essa confiança baseada na coerência que abre espaço para os vieses cognitivos, é isso? Aqueles erros sistemáticos. Perfeito. Os vieses surgem do uso desses atalhos mentais, as heurísticas. O objetivo do Kahneman, como ele mesmo diz, é dar para a gente uma linguagem melhor para identificar e entender esses erros, nos outros e na gente mesmo, né? Faz todo sentido. Então vamos ver algumas dessas heurísticas, começando pela da disponibilidade. Ótima ideia. Heurística da disponibilidade. Basicamente, a gente julga o quão frequente ou provável algo é pela facilidade com que exemplos daquilo vêm à nossa mente. Se eu lembro fácil, acho que acontece muito. Isso. O exemplo clássico é o da letra K. É mais fácil a gente pensar em palavras que começam com K do que palavras que têm K na terceira letra, certo? Bem mais fácil. Resultado, a gente acha que tem muito mais palavras começando com K. Outro exemplo que ele dá, mais pessoal, a impressão de que adultério é super comum entre políticos. Ah, sim. Pode ser só porque esses casos são muito mais noticiados, ficam mais disponíveis na nossa memória, e não porque a frequência real seja tão alta assim. A mídia tem um papel gigantesco nisso, então. Enorme. Tópicos que são dramáticos ou muito repetidos, tipo, sei lá, a morte de uma celebridade, ocupam um espaço enorme na nossa cabeça. Enquanto outros assuntos, talvez até mais importantes, mas menos chamativos, ficam em segundo plano. Tipo a qualidade da educação, talvez. Exatamente. E as nossas estimativas sobre causas de morte, por exemplo, são totalmente distorcidas pela cobertura da mídia. Acidentes parecem matar muito mais gente do que derrames, mas, na verdade, AVCs matam quase o dobro, só que acidentes dão mais notícia. E tem aquele estudo curioso sobre a assertividade. A dificuldade de lembrar muitos exemplos fazia a pessoa se sentir menos assertiva. Isso. Se pedir para alguém listar 12 exemplos de assertividade, é difícil. A pessoa pensa, nossa, se está difícil lembrar, talvez eu não seja tão assertiva assim. Mas se pedissem só 3 exemplos, que é fácil, ela se sentiria mais assertiva. A dificuldade da tarefa de lembrar influencia o julgamento sobre si mesma. Que loucura! A própria dificuldade vira uma pista. Exato. Mostra como o sistema 1 pega essas pistas do contexto. E ligada a isso, tem outra heurística, a heurística do afeto. Do afeto, como assim? Nossos julgamentos e decisões são guiados por sentimentos básicos. Eu gosto disso ou eu odeio isso. Um pesquisador, Paul Slovic, mostrou como nossa percepção de risco e benefício de tecnologias, tipo energia nuclear, Sim. é totalmente influenciada pelas nossas emoções. Se a gente gosta da ideia de energia nuclear, tende a ver os riscos como baixos e os benefícios como altos. Se a gente não gosta, o contrário acontece. A emoção meio que comanda a razão. A cauda emocional abana o cão racional, como dizem. Exatamente. E isso pode levar a cascatas de disponibilidade. Um evento pequeno ganha atenção da mídia, gera preocupação pública, essa preocupação vira notícia, que alimenta mais preocupação, e a percepção do risco pode acabar totalmente descolada da realidade científica. Entendi. Então temos a disponibilidade, o que vem fácil à mente. E o afeto, se a gente gosta ou não. Mas e quando a gente julga algo ou alguém com base em estereótipos? Aí entra outra heurística poderosa, a da representatividade. A gente julga a probabilidade de algo pertencer a uma categoria pela semelhança com o estereótipo dessa categoria. Ah, o exemplo do Tom W. Aquele cara descrito como nerd, organizado, meio tímido. Esse mesmo. Todo mundo aposta que ele é estudante de ciência da computação, né? Sim. Parece óbvio. Só que a gente esquece de um detalhe crucial, a taxa base. Existem muito mais estudantes de humanidades ou ciências sociais do que de computação.
A descrição bate tão bem com o estereótipo, a representatividade é alta, que a gente ignora a probabilidade estatística real. É a mesma lógica do problema da Linda, a ativista. Exatamente. A Linda, descrita como inteligente, engajada politicamente, preocupada com justiça social. As pessoas acham mais provável que ela seja caixa de banco e ativa no movimento feminista do que apenas caixa de banco. O que é impossível, logicamente. A primeira opção é um subconjunto da segunda. Mas o cenário mais detalhado, caixa de banco e feminista, parece mais representativo da descrição dela. E por isso parece mais provável, mesmo sendo menos provável. É a falácia da conjunção. Ou seja, adicionar detalhes que reforçam o estereótipo torna a história mais convincente, mas... estatisticamente furada. Totalmente. É o viés de menos é mais, só que ao contrário. Mais detalhes, representativos, levam a um julgamento de maior probabilidade, mesmo que isso viole a lógica. E essa mesma heurística nos faz ignorar o tamanho da amostra, certo? A tal lei dos pequenos números. Sim. A gente tende a achar que uma amostra pequena reflete fielmente a população inteira. O exemplo do livro sobre a incidência de câncer renal em condados americanos é ótimo. Lembro disso. Os condados com menor incidência eram rurais, pouco populosos, né? Vida no campo, ar puro. Mas a explicação real é puramente estatística. Amostras pequenas, populações pequenas, têm resultados mais extremos, tanto para baixo quanto para cima. Os mesmos tipos de condados também tinham a maior incidência. Porque a variabilidade é maior em amostras pequenas, entendi. Não é uma causa específica, é só matemática. Exatamente. E isso também leva a gente a interpretar errado a regressão à média. O exemplo do instrutor de voo, que achava que elogiava piorava o desempenho dos pilotos e da bronca melhorava. Esse mesmo. Na verdade, o que acontece é que um desempenho excepcionalmente bom tende a ser seguido por um desempenho mais perto da média, por pura flutuação aleatória, sorte. E um desempenho muito ruim também tende a melhorar em direção à média. Mas o instrutor via o elogio, depois um voo pior, e pensava, tá vendo? Elogiei e ele piorou. E via a bronca, depois um voo melhor. E bronca funciona. Isso. Ele criava uma relação causal que não existia. É a regressão à média agindo, mas a gente não reconhece e inventa explicações. É um fenômeno estatístico super comum, mas contraintuitivo. Ok. Disponibilidade e representatividade. Falta algum atalho importante. Tem o efeito de ancoragem. É a tendência da gente ser influenciado por um número inicial que aparece, a âncora, quando vamos estimar um valor desconhecido. Mesmo que a âncora não tenha nada a ver com a pergunta. Mesmo que seja totalmente aleatória. O exemplo clássico, perguntam se Gandhi morreu com mais ou menos de 114 anos. As pessoas que recebem essa âncora alta dão estimativas bem maiores da idade dele do que as pessoas que recebem uma âncora baixa, tipo 35 anos. E isso funciona para preço de casa, negociação de salário. Para tudo. O preço pedido por uma casa vira uma âncora poderosa na avaliação do comprador. Tem até um experimento onde rodavam uma roleta com números aleatórios antes de pedir para as pessoas estimarem a porcentagem de nações africanas na ONU. O número da roleta influenciava a resposta. É impressionante. E por que isso acontece? São dois mecanismos, né? Sim. Um é um ajuste insuficiente, coisa do sistema 2. A gente parte da âncora e ajusta, mas para cedo demais. O outro é mais ligado ao sistema 1, um efeito de priming ou sugestão. A âncora ativa informações compatíveis na memória, puxando a estimativa final para perto dela. Fascinante como somos influenciáveis sem nem perceber. E outros vieses rápidos que ele menciona. O efeito halo. Sim, o efeito halo. É a tendência de gostar ou desgostar de tudo numa pessoa com base numa primeira impressão forte. Se achamos alguém bonito ou simpático, tendemos a achar que essa pessoa também é inteligente, competente. E o contrário também vale. Claro! Isso afeta tudo, desde como um professor corrige provas, a primeira resposta boa influencia a nota das seguintes, até, pasme, resultados eleitorais. Tem estudos que mostram que a aparência de competência no rosto de um candidato, um queixo forte, um sorriso confiante, pode prever o resultado da eleição. Caramba! E como a gente combate isso?
A sugestão é decorrelacionar o erro. Por exemplo, corrigir a questão 1 de todas as provas, depois a questão 2 de todas, para não ser influenciado pelo desempenho geral do aluno. Ou, em decisões de grupo, fazer com que cada um forme sua opinião independentemente, antes de discutir. A sabedoria das multidões funciona melhor quando os erros individuais não estão correlacionados, né? Boa dica. E tem também o viés de resultado e o viés retrospectivo, o famoso "eu já sabia". Pois é. O viés de resultado é julgar a qualidade de uma decisão pelo resultado que ela deu, e não pelo processo que levou a ela. Uma decisão arriscada que deu certo parece genial. A mesma decisão que deu errado parece imprudente. Mesmo que o processo tenha sido o mesmo. Exatamente. E o viés retrospectivo é olhar para trás depois de que algo aconteceu e achar que aquilo era óbvio, previsível. Ah, era claro que ia dar nisso. O que dificulta aprender com os erros, imagino. Muito. A gente superestima o quanto entendia a situação no passado. O sucesso de empresas como o Google parece inevitável hoje, mas a gente esquece a sorte e os inúmeros momentos em que tudo poderia ter dado errado. Falando em achar que sabe mais do que sabe, e a confiança excessiva, a tal ilusão de validade. Essa é forte. Nossa confiança subjetiva muitas vezes vem da coerência da história que a gente monta na cabeça, lembra do Weizsäcker, e não da qualidade real da evidência. O próprio Kahneman conta a experiência dele no exército israelense, né? Sim, ele e os colegas tinham uma confiança enorme na capacidade deles de prever quais candidatos seriam bons oficiais, baseados em entrevistas e testes. Mas quando foram checar os dados, a validade preditiva era quase zero. As previsões deles eram péssimas. Mas a sensação de que esse cara vai dar certo era forte. Fortíssima, mesmo depois de verem os dados mostrando a baixa validade. A intuição, a sensação de compreensão persistia. É uma ilusão muito poderosa. Acontece o mesmo com consultores de investimento, por exemplo. Que sentem que têm habilidade para prever o mercado. Eles usam habilidades reais, analisar dados, entender empresas, mas o mercado em si é imprevisível demais. A performance deles no ano não tem quase nenhuma correlação com a do ano seguinte, mas a ilusão de habilidade se mantém, alimentada pela experiência de usar o próprio conhecimento. Então, quando é que a gente pode confiar na intuição de um especialista? Boa pergunta. Kahneman e outro pesquisador, Gary Klein, chegaram a um consenso sobre isso. A intuição especializada tende a ser confiável sob duas condições principais. Quais seriam? Primeiro, o ambiente precisa ser regular, previsível o suficiente. Segundo, o especialista precisa ter tido oportunidade de aprender essas regularidades através de muita prática, com feedback rápido e claro sobre seus acertos e erros. Entendi. Então, médicos experientes diagnosticando doenças comuns, bombeiros sabendo onde o fogo pode se espalhar, jogadores de xadrez. Exatamente. Nesses casos, a intuição pode ser muito apurada. Agora, consultores financeiros tentando prever o mercado de ações daqui a 6 meses, ou analistas políticos prevendo o resultado de uma eleição daqui a 2 anos. Aí o ambiente é irregular demais, ou o feedback demora muito para vir, ou é ambíguo? Justamente. Nesses casos, a intuição é bem menos confiável. E mesmo onde a intuição especializada falha, muitas vezes algoritmos simples ou fórmulas baseadas em estatística se saem melhor que o julgamento humano. O índice Apgar para recém-nascidos é um exemplo disso, né? Uma fórmula simples que superou a avaliação clínica dos médicos. Perfeito. Kahneman aplicou isso no próprio exército, criando um sistema de entrevistas mais estruturado, focado em fatos passados e pontuações padronizadas, em vez de deixar a avaliação global para a intuição do entrevistador. Os resultados melhoraram muito. Mas as pessoas resistem a usar algoritmos, né? Preferem confiar no julgamento humano, mesmo que falho. Existe essa resistência, sim. Mas para decisões importantes e repetitivas, contratações, diagnósticos, concessão de crédito, usar checklists, pontuações, fórmulas, pode reduzir muito o ruído e o viés no processo. Isso me lembra outra coisa. A falácia do planejamento.
Nossa mania de ser otimista demais com prazos, custos. Clássico. A gente subestima sistematicamente o tempo, o dinheiro e os riscos envolvidos num projeto e superestima os benefícios. É um viés de otimismo muito forte. O próprio Kahneman caiu nessa, né? Com aquele projeto de currículo. Sim, ele conta que o projeto levou uns 8 anos para ficar pronto, quando a previsão inicial era de 2, e o pior, ele e a equipe sabiam das estatísticas de atraso em projetos parecidos, mas achavam que o dele seria diferente. É a visão de dentro dominando. E qual seria a solução? Usar a visão de fora, ou previsão por classe de referência. Em vez de focar só nos detalhes do seu plano super especial, olhe para as estatísticas de casos similares que já aconteceram. Quanto tempo eles levaram, quais foram os custos reais. Isso ajuda a calibrar o otimismo. Faz sentido. Ancora a expectativa na realidade. Bom, mudando um pouco de assunto, vamos falar de como a gente faz escolhas, especialmente sobre risco. O livro critica a teoria econômica tradicional, né? Critica bastante. A teoria da utilidade esperada de Bernoulli, por exemplo, assumia que as pessoas avaliam os resultados com base no estado final de riqueza. Quanto dinheiro você tem no final? E qual o problema com isso? O erro de Bernoulli, segundo Kahneman, foi ignorar o ponto de referência. A nossa felicidade ou satisfação não depende só de quanta riqueza a gente tem, mas da mudança em relação a um ponto de referência, o status quo, as expectativas. O exemplo do Jack e da Jill. Esse mesmo. Jack começa com 1 milhão e vai para 5. Jill começa com 9 milhões e cai para 5. No final, os dois têm 5 milhões. Pela teoria clássica, deveriam estar igualmente felizes. Mas não estão, né? Claro que não. Jack está eufórico, ganhou 4 milhões. Jill está arrasada, perdeu 4 milhões. O ponto de partida muda tudo. E aí que entra a grande contribuição de Kahneman e Tversky, a teoria da perspectiva. Certo. E o que ela diz, basicamente? Ela descreve como as pessoas realmente escolhem entre opções arriscadas. Tem alguns pontos-chave. Primeiro, como falamos, avaliamos resultados como ganhos ou perdas relativos a um ponto de referência. Ok. Segundo, e muito importante, temos a aversão à perda. Perder dói mais psicologicamente falando do que ganhar a mesma quantia agrada. A curva de valor é mais inclinada para as perdas. Entendi. Perder R$ 100 é pior do que ganhar R$ 100, é bom. Exatamente. Terceiro, temos sensibilidade decrescente, tanto para ganhos quanto para perdas. A diferença entre ganhar 100 e 200 reais parece maior do que a diferença entre ganhar 1.100 e 1.200. O mesmo vale para perdas. E o quarto ponto? Sobre probabilidades. A gente não lida com probabilidades de forma linear. Superestimamos as probabilidades muito pequenas, é o efeito possibilidade que nos faz comprar bilhete de loteria. E subestimamos probabilidades moderadas e altas. Isso leva ao efeito certeza. Damos um valor desproporcional a eliminar completamente um risco. Ir de 99% para 100% de chance de algo bom acontecer. Mal. E essa versão à perda explica aquele efeito dotação, a gente valorizar mais uma coisa só porque ela é nossa. Sim, é uma consequência direta. Se você tem uma caneca, abrir mão dela é sentido como uma perda. Por isso, no experimento clássico, quem tinha a caneca, vendedor, pedia um preço muito mais alto por ela do que quem não tinha, comprador, estava disposto a pagar. A dor de perder a caneca era maior que o prazer de ganhar a caneca para o comprador. Isso vale para ações, imóveis, até para ideias, talvez. Vale para muita coisa, especialmente bens que a gente usa ou se apega. Para bens de troca rotineira, tipo dinheiro, o efeito é menor, mas é uma força conservadora poderosa. Faz a gente resistir a mudanças, a abrir mão do que já tem, mesmo que a mudança seja vantajosa. Influencia até o que a gente acha justo ou injusto, né? Tipo, aumentar o preço da pá de neve depois de uma nevasca. Exato. É visto como injusto porque explora a necessidade do outro, mas também porque viola o ponto de referência do preço normal. A aversão à perda está em todo lugar. E para complicar ainda mais, tem os efeitos de enquadramento, framing. A forma como o problema é apresentado muda a nossa escolha. Fundamental.
Mesmo que as opções sejam logicamente idênticas, a maneira como são enquadradas como ganho ou como perda afeta radicalmente a nossa preferência. O exemplo do programa de saúde pública é o mais famoso, acho. Sim, se você enquadra em termos de vidas salvas, ganhos, as pessoas tendem a escolher a opção segura, garantida. Salvar 200 vidas com certeza é preferível a 1/3 de chance de salvar 600 vidas e 2/3 de chance de não salvar ninguém. Mas se enquadra em termos de vidas perdidas? Aí a coisa inverte. Se a opção segura é 400 pessoas morrerão com certeza e a arriscada é 1/3 de chance de ninguém morrer e 2/3 de chance de 600 pessoas morrerem, as pessoas tendem a escolher a opção arriscada. Elas ficam avessas a aceitar a perda certa e se tornam propensas ao risco para tentar evitar a perda. Mesmo as opções sendo exatamente as mesmas. Só mudou a descrição. Isso é muito contraintuitivo para a ideia de racionalidade. Totalmente. Viola o princípio da invariância. Mostra como somos suscetíveis à forma, não só o conteúdo. Outro exemplo é o do ingresso perdido versus o dinheiro perdido. Ah, sim. Se perco um ingresso de R$ 10, reluto em comprar outro. Se perco R$ 10 em dinheiro antes de comprar, compro o ingresso sem pensar muito. Exato, porque a perda é alocada em contas mentais diferentes. Perder o ingresso parece tornar a peça de teatro mais cara. Impressionante. Pra gente ir fechando, tem aquela distinção final que ele faz que eu acho fascinante. É os dois eus, o que vivencia e o que recorda. Sim, essa é uma parte bem profunda do livro. A ideia é que existe um eu que vive a vida momento a momento, sentindo prazer e dor, o eu que vivencia. E existe outro eu que olha para trás, avalia a experiência como um todo, constrói a história e toma as decisões futuras, o eu que recorda. E o ponto principal é que eles não concordam. O eu que recorda não avalia a experiência da mesma forma que o eu que vivenciou a sentiu. Exatamente. O eu que recorda é meio seletivo, para não dizer distorcido. Ele segue basicamente duas regras. A regra do pico-fim Pico-fim? é a memória da experiência dominada pelo momento de maior intensidade, o pico, seja de dor ou prazer, e pelo final da experiência. E a outra regra? A negligência com a duração. A duração total da experiência tem um impacto surpreendentemente pequeno na avaliação final que o eu que recorda faz. O experimento da mão na água gelada mostra isso bem, né? Exatamente. As pessoas tinham que colocar a mão em água muito gelada por 60 segundos. Depois, em outra sessão, colocavam por 60 segundos e mais 30 segundos extras. Só que nesses 30 segundos finais, a água ficava um pouquinho menos fria. Ou seja, a segunda experiência era mais longa e tinha mais dor total, mas terminava de um jeito um pouco melhor. Isso. E quando perguntavam qual das duas experiências elas prefeririam repetir, a maioria escolhia a segunda, a mais longa. Carunga! Porque o final menos ruim salvou a memória da experiência. Exatamente. O eu que recorda, que é quem toma a decisão sobre o futuro, foi guiado pela regra do pico-fim e ignorou a duração. Ele preferiu a experiência com a memória melhor, mesmo que o eu que vivenciou tenha sofrido por mais tempo. Isso é perturbador. Significa que a gente pode acabar escolhendo repetir experiências que, objetivamente, nos trazem mais sofrimento, só porque a história que a gente conta para nós mesmos depois é mais palatável. Potencialmente, sim. O eu que recorda é o nosso contador de histórias interno, e é ele quem geralmente está no comando das nossas escolhas futuras. Nós valorizamos boas narrativas, com bons finais. A duração, que é crucial para o eu que vivencia, afinal nosso tempo é finito, acaba sendo secundária para o eu que recorda. E como isso se aplica à felicidade, ao bem-estar? Leva a resultados diferentes dependendo de como você mede. Medir o bem-estar experimentado momento a momento, como Kahneman fez com o método de reconstrução do dia, calculando quanto tempo as pessoas passam em estados desagradáveis, Certo. pode dar um resultado diferente de simplesmente perguntar quão satisfeito você está com a sua vida, que ativa mais o eu que recorda. E essa avaliação geral da vida feita pelo eu que recorda também está sujeita a vieses. Com certeza. Ela é muito suscetível a coisas como o humor do momento,
Achar uma moeda antes de responder à pesquisa aumenta a satisfação reportada e, principalmente, a ilusão de foco. Ilusão de foco? É a tendência de superestimar a importância de qualquer aspecto da vida no qual a gente esteja focando naquele instante. Quando você pensa, será que morar na Califórnia me faria mais feliz? Você foca no clima bom. E esquece do trânsito, do custo de vida. Exato. E esquece que, no dia a dia, o clima é só um fator entre muitos e que as pessoas se adaptam. A ilusão de foco faz a gente achar que mudar aquele único aspecto traria uma felicidade enorme e duradoura, o que raramente acontece. O exemplo do carro novo é ótimo também. A gente acha que ele vai dar um prazer constante, mas na verdade só pensamos nele e sentimos prazer por causa dele muito raramente. Precisamente. A maior parte do tempo, nossa mente está em outro lugar, mesmo dentro do carro novo. Essa ilusão leva ao que chamam de miswanting. A gente desejar coisas que, na verdade, não vão maximizar nosso bem-estar futuro, porque prevemos errado como vamos nos sentir. Ufa, que mergulho, hein? Exploramos muita coisa. Sistema 1, Sistema 2, heurísticas, vieses aos montes, aversão à perda, enquadramento, esses dois eus. Fica bem claro que aquela imagem do ser humano super racional, bom, não se sustenta muito bem na prática. De forma alguma. A análise do Kahneman revela uma mente que é brilhante em muitos aspectos, mas também cheia de, digamos, bugs previsíveis. O grande valor do trabalho dele é nos dar um vocabulário, ferramentas para a gente reconhecer e discutir esses padrões. Não somos tão racionais quanto gostamos de pensar, mas somos talvez previsivelmente irracionais. E a pergunta que fica martelando é: tá, saber de tudo isso adianta alguma coisa? Ajuda a gente a ser menos irracional? Porque reconhecer a ilusão de Miller-Lyer não faz as linhas parecerem iguais. Essa é a pergunta de $1 milhão, né? A consciência é, sim, o primeiro passo, mas provavelmente não é suficiente. Superar vieses que estão tão profundamente enraizados exige um esforço consciente, deliberado, do Sistema 2. Exige talvez usar estratégias concretas. Tipo checklists, forçar a visão de fora. Isso, ou simplesmente criar o hábito de desacelerar, de dar uma pausa para pensar antes de tomar decisões importantes. Mas, por outro lado, talvez também envolva aceitar que a intuição e os atalhos são parte essencial de como a gente navega pelo mundo. Não dá para analisar tudo o tempo todo. Então o desafio é encontrar um equilíbrio. Talvez. O desafio é saber quando confiar no piloto automático e quando é crucial pegar o controle manual, acionar o Sistema 2, especialmente naquelas decisões que realmente podem mudar o rumo da nossa vida. Fica aí a reflexão, então. Como a gente pode se tornar um gerente melhor da nossa própria mente, sabendo lidar com esses dois sistemas e suas peculiaridades? Uma boa pergunta para levar para casa.